Atualizações sobre o caso Paquetá. Será que vem mesmo? Será que não vem? Além do mais, Thiago Almada também tá para vir pro Mengão. Bora ver. Mas falar agora sobre Lucas Paquetá antes do Thiago Almada. O que acontece é o seguinte, é aguardado pelo departamento de futebol o retorno do presidente BAP, que tirou uns dias aí na Europa, está retornando hoje. Para quê? Para dar o veredito de qual será a proposta que o Flamengo vai apresentar por Lucas Paquetá. É claro que uma proposta desse tamanho, superior a 30 milhões de euros, dependia ali da última canetada do presidente BAP. O Flamengo já teve algumas reuniões com o West Ham, com o Paquetá, já está tudo ajustado, tudo certo entre o Flamengo e o jogador. Agora o Flamengo só tem que fazer essa última proposta para o West Ham para sacramentar a negociação. A tendência é que essa proposta seja autorizada e aprovada pelo presidente BAP, que, como eu disse, retorna hoje. O Flamengo deve pegar essa autorização do BAP e lá e fazer a proposta para o West Ham e avançar ainda mais na negociação, avançar ainda mais no negócio e, quem sabe, nos próximos dias já fechar também essa situação envolvendo o Lucas Paquetá, que também está deixando todo mundo ansioso, está deixando todo mundo nervoso, muito. Todo mundo quer que o Flamengo feche logo com o Paquetá, que resolva logo com o Paquetá e que acabe também essa agonia logo aí de situação envolvendo o Lucas Paquetá. Uma outra coisa que eu preciso falar ainda sobre a situação envolvendo o Lucas Paquetá é que ontem o jogador não foi relacionado e o que se fala no West Ham e também na mídia inglesa é que o jogador não veste mais a equipe, a camisa do West Ham. Vamos ver o que de fato vai acontecer envolvendo o Lucas Paquetá. Vamos mudar o assunto, falar agora do Thiago Almada, porque tem novidades sobre o Thiago Almada. O Diego Simeone ontem, ele disse que sim, o Almada pode deixar o clube. Hoje o Atlético de Madrid vai jogar contra o Alavés. E o que acontece é o seguinte, a tendência inclusive é que o Almada seja titular nesse jogo de hoje. Eu vi alguns torcedores do Atlético falando que seria uma boa hora para ele mostrar o valor dele e tal, aquela coisa toda. E o Diego Simeone, na entrevista que ele deu ontem, ele disse que praticamente ele disse assim, ó, o Almada está no mercado e se chegar a proposta, nós vamos negociá-lo. E aí o que acontece? Ontem lá no jogo, estava conversando com algumas pessoas, eu falei, vem cá, e o Almada? Vocês não procuraram saber, vocês não fizeram absolutamente nada? E o que me falaram foi o seguinte, olha, o Almada, ele pode ser uma contratação surpresa que o Flamengo vai fazer. Pode ser, não estou dizendo que vai ser. O que acontece é o seguinte, o primeiro desejo do Almada, a prioridade número 1 do Almada é permanecer na Europa, é permanecer no futebol europeu. E o Flamengo já sabe que a janela do futebol europeu fecha antes da janela aqui no Brasil. Aqui no Brasil a janela vai até março. Então, assim, até os primeiros dias de março. Então, assim, a janela no futebol europeu fechando, acaba as opções para o Almada lá no futebol europeu, o que pode facilitar uma volta dele para o futebol sul-americano, consequentemente uma volta dele para o Brasil. Então o Flamengo espera o fechamento da janela europeia para ver se algum clube vai fazer uma proposta, para ver se algum clube vai conseguir tirar ele do Atlético de Madrid, para depois disso o Flamengo pensar em qual movimento faria para tirar o jogador de lá. Não disse que o Flamengo vai fazer movimento, também não disse que o Flamengo vai contratar o Thiago Almada, mas dentro do Flamengo a informação que eu recebi é basicamente essa, que o Flamengo segue aguardando e monitorando de longe, já que o desejo do jogador é permanecer lá. Então se o Flamengo chegar agora, o Flamengo pode tomar um não do jogador, o jogador pode dizer que não quer voltar e aí acabou, não tem mais negócio. Mas é melhor esperar. Ah, não chegou nenhuma proposta da Europa. O Flamengo chega e fala, olha só, vamos voltar para a América do Sul, já que a Europa não chegou nenhuma proposta para você, vamos voltar para a América do Sul. Isso pode acontecer, é uma possibilidade que aconteça, é uma estratégia que o Flamengo pode usar aí e ter o Thiago Almada como uma contratação surpresa. O Flazueiro, mesmo se contratar o Paquetá, você acha que pode contratar o Almada? Eu acho que sim. O BAP disse que o Flamengo tem R$1 bilhão para contratar jogadores, por enquanto gastou só 50 milhões, então tem 950 milhões de reais aí para poder gastar em contratação. Se o Paquetá chegar realmente por 35 milhões de euros,
vai dar ali uns 200 milhões. Ainda vai ter 700 milhões para poder gastar na janela de transferência. Então, assim, o Flamengo tem totais condições de contratar o Almada num projeto dele ser o substituto do Arrascaeta, fazer essa sucessão do Arrascaeta, e o Paquetá, ele chega ali para jogar de ponta, de meia, de segundo volante. O Paquetá, ele chega muito para ocupar a função que era do Gerson, de jogar em diversas posições do campo. É um jogador muito habilidoso. E aí o elenco ia... Mano, e aí o patamar do elenco ia ficar insuportável. Pô, rapaziada, de verdade, o Paquetá e o Almada no Mengão ia ser nojento o time que ia se tornar. De verdade mesmo. E além do Flazoeiro, a gente tem as informações do Paparazzo também sobre o Mengão, sobre o Paquetá, se ele tem informações novas, vamos ver aqui. É uma situação importante para vocês com relação ao Lucas Paquetá. Caso o Flamengo confirme a contratação, que a gente já falou para vocês que já tá, só depende de questão de quando, questão de quanto e quando. Faltam resolver alguns detalhes, mas ele vai ser do Flamengo. Se vai ser agora ou no meio do ano, a gente não sabe. Ou se vai ser daqui a um mês, no final da janela, a gente não sabe. Mas que ele vai ser do Flamengo, ele vai ser. O Paquetá vai ser do Flamengo, gente. Ele quer voltar. Quando o jogador quer, não tem jeito. Ele já decidiu. Ele quer voltar pro Flamengo. Então, o Lucas Paquetá, ele vindo para o Flamengo vai receber parte do valor do que ele vai pagar. O Flamengo paga e recebe de volta. Olha que loucura. Por ser o clube formador, o Flamengo tem direito a cerca de 4% da transação pelo mecanismo de solidariedade. Aí olha que curioso. Vamos dizer que o negócio seja fechado por 40 milhões de euros, vamos dizer, 35 milhões de euros, né? E eu vou trazer aqui a informação que eu tenho. 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus e metas, tá? Mas o que vai contar ali inicialmente são os 35 milhões, tá? O Flá receberia de volta 4% do valor, né? E também 4% das metas. Mas vamos pensar dos 4% do fixo. 1,4 milhão de euros do valor fixo, 8,7 milhões, quase 9 milhões de reais, né? E se for contar os outros 200 mil euros depois, a gente está falando de mais 1 milhão e 200 reais. Então, a gente está chegando a 10 milhões de reais que o Flamengo vai receber. O Flamengo vai receber 10 milhões de volta na negociação. Então, vai gastar um dinheirão. Vai gastar, 200 lá vai fumaça, né? Mas vai receber de volta 10 milhões de reais. É bacana. É bacana, mano, mas isso é muito curioso, né? Você pagar o valor e receber por ele ser o cria do Flamengo, né? Cria ali da base, acabou indo para outros times, não deu certo assim, acabou até que jogou a Copa ali, mas tá retornando pro Flamengo, vamos ver. Bacana. E para passar uma informação para vocês, olha, o West Ham ainda não falou pro Flamengo, tá? Se aceita ou não a proposta. Não teve uma resposta do West Ham ainda. O que aconteceu é o seguinte, o Flamengo oficialmente sabe quanto o West Ham quer, o West Ham vai saber agora com a proposta do Flamengo oficialmente quanto o Flamengo dá, tá? E o Flamengo vai tentar chegar o mais perto possível do que o West Ham pediu, né? E aí o negócio deve ser fechado e tem a questão que o Flamengo não aceita que ele fique lá mais um tempo, que o Flamengo quer ele agora, tá? Então a questão toda é quando vai acontecer, tá? E por quanto. Isso não foi batido o martelo, mas entre Flamengo e Paquetá está tudo acertado. Tempo de contrato, 4 anos, valor de salário, tudo que ele vai receber, isso tudo está resolvido, tá? E o próprio jogador já deixou claro para fontes próximas e a própria Monique Danielo da TNT já confirmou essa informação que ele não joga mais pelo West Ham. Se acontecer, é porque teve algum acordo, mas a informação é que ele não joga mais pelo West Ham, por isso o Lucas Paquetá, a gente pode dizer o seguinte, já está definido que ele já decidiu que vai para o Flamengo. Ponto. Tá certo? Então, essa notícia aí, importantíssima, que o Flamengo, além de tudo, contrata o Paquetá e recebe dinheiro de volta. Sensacional. Olha só, o Corinthians conseguiu antecipar a estreia no Brasileirão e vai jogar na Vila Belmiro. Pô, rapaziada, assim, muito feliz com essa notícia do Paquetá. Você vê que o Paparazzo traz uma outra informação que o Flazoeiro trouxe. O Flazoeiro foi ali um pouquinho menos certo a negociação, mas que está muito próximo do Paquetá vir. E o Paparazzo já vem com a informação de que praticamente certo, assim, Paquetá quer e já está no Flamengo. Só falta ali tempo de contrato, não sei o quê. Pelo que parece, o Paparazzo tem informação de que está muito próximo. Ao contrário do Flazoeiro. Rapaziada, agora a gente vai ver um pouquinho do Vene, falando do Paquetá, do Michael, da preparação contra o Vasco também, que tá por vir o jogo. Bora ver isso aqui, hein?
Galera, é o seguinte, tá? Vamos lá, Flamengo perdeu para o Volta Redonda. Eu tô vendo muita gente fazendo muitas críticas à equipe do Flamengo, dessa garotada do Sub-20 do Flamengo. Claro que eu e vocês esperavam um melhor desempenho dessa garotada que está disputando o Campeonato Carioca, mas antes de fazermos qualquer análise, precisamos observar alguns pontos importantes. Temos que contextualizar a situação. A média de idade do elenco do Flamengo que está disputando esse Campeonato Carioca é de 18,1 anos. No segundo e no terceiro jogo do Flamengo nesse Campeonato Carioca, entraram na lista de relacionados Rian, João Vitor Couto e Daniel Silva, sendo que João Vitor Couto e Daniel Silva vão fazer 17 anos esse ano ainda. Eles têm apenas 16 anos. Estão jogando um campeonato profissional. Nos outros anos que o Fla começou o estadual com a garotada, alguns jogadores do profissional fizeram parte do elenco, o que ajuda demais o trabalho do treinador. Em 2026, ou seja, esse ano, por conta do calendário do futebol brasileiro totalmente espremido, essa garotada não teve uma pré-temporada, eles não fizeram uma pré-temporada. Eles tiveram recesso, 2 recessos no ano passado e só. Eles não fizeram uma pré-temporada. O time sub-20, inclusive, está passando por mudanças no elenco. E o técnico Bruno Pivetti ainda não teve tempo hábil para trabalhar com essa nova equipe. E claro, tem os rivais também, porque não podemos tirar o mérito dos rivais. Não podemos menosprezar o trabalho dos clubes de menor investimento no Rio de Janeiro. Eles vêm se preparando há meses para o início dessa competição. Sim, há meses. Ah, o Bangu não está nem na Série C. Pois é, se prepara para essa competição. Ah, o Volta Redonda foi rebaixado para a Série C. Pois é, se prepara para essa competição. O campeonato estadual para essas equipes de menor investimento é a chance de eles fazerem uma receita, de eles fazerem uma venda de jogador, é a chance de um jogador se mostrar para o futebol brasileiro. Por exemplo, ontem, antes do jogo do Flamengo, o Boa Vista venceu o Fluminense com um gol do zagueiro, eu esqueci o nome do zagueiro, e o zagueiro chorando muito de emoção depois do apito final. Não, rapaziada, para os times pequenos, é como se fosse Copa do Mundo, cara. Não que para os jogadores do Flamengo também não seja, porque eles querem demonstrar ali um talento, um gol para chegar no profissional e ganhar espaço. Mas a equipe pequena como Bangu, Boa Vista, Volta Redonda, eles dependem disso. Não jogam nenhum campeonato, não jogam Série A, Série B, Série C. Muitos não jogam. Então é assim, é a vida, a chance deles, entendeu? Eles dão a vida, entendeu? Mas quando chegar contra Vasco, Botafogo, Fluminense, eu acho que tem que colocar o time titular. Eu acho que tem que vir com o time titular logo. Por quê? Porque é o jogo da vida deles. É a chance de eles se mostrarem para o Brasil. Então, gente, não é justo classificar o trabalho do treinador Bruno Pivetti ou classificar a qualidade desses jovens jogadores do Flamengo por conta do desempenho nesse início de Campeonato Carioca. Cuidado com as críticas, sobretudo em rede social, para não, entre aspas, queimar bons profissionais. Em cima disso, eu tenho certeza que vocês estão aí me perguntando, Vene, e o planejamento vai mudar ou não vai mudar? Calma, beba um pouco d'água. Por falar em água, até pular. Lá você vai encontrar, os preços estão sensacionais. E eu tenho certeza que depois dessa aguinha que vocês tomaram, vocês estão me perguntando aí, o planejamento vai mudar por conta do desempenho ruim da garotada? Por quê? O planejamento do time profissional é voltar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 28, ou até mesmo na Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro. E por conta desses 3 jogos que a garotada não deu conta, pelo menos até o momento, sem nenhuma vitória, muita gente pede o retorno do time profissional para fazer pontuação, para não ter risco de rebaixamento no Campeonato Carioca. Até a gravação desse vídeo aqui, eu estou gravando esse vídeo domingo, dia 18 de janeiro, 1h33 da tarde. A pessoa acabou de me responder. Planejamento mantido. Planejamento mantido. Ou seja, eles não vão botar o time profissional todo, pode ser um ou outro jogador ali
voltando contra o Vasco, até mesmo contra o Fluminense, mas o planejamento está mantido. Vamos ser rebaixados no Carioca sim, rapaziada. Pô, tomamos taca do do Bangu, Portuguesa, Volta Redonda, vai dar ruim. Da grande maioria dos jogadores voltando no dia 28 de janeiro ou até mesmo no dia 1º de fevereiro. E aí, essa pessoa ainda me explicou o seguinte: Venê, a apresentação do elenco depois das férias foi no dia 12 de janeiro, sendo que 2 dias são exames médicos, testes físicos, ou seja, dia 12 e dia 13 eles não foram a campo, fizeram testes físicos, tá? Para vocês entenderem. Aí eles foram a campo no dia 14, treinaram no campo, no dia 15 treinaram no campo, no dia 16 treinaram no campo, no dia 17 treinaram no campo. Dia 18 hoje, confesso para vocês que eu não sei se eles foram a campo ou não. Como é que... Aí, supondo, dia 19 treina, dia 20 treina. Como é que vocês vão botar o elenco profissional para disputar um clássico contra o Vasco com 6 dias de treino no campo depois de férias? Férias. Por mais que eles estivessem seguindo um planejamento durante as férias, aquela tal cartilha, mas é totalmente diferente. E a equipe do Vasco voltou antes. Inclusive o time profissional do Vasco jogou a primeira rodada, o time titular. Fernando Diniz colocou o time titular. Então, pessoal, não tem como você querer o time completo contra o Vasco da Gama. Talvez contra o Fluminense, repito, um ou outro atleta possa pintar ali. Mas o planejamento tem que ser mantido, gente. E tá certo. Diante do cenário do futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro, o Campeonato Carioca para o Flamengo não vale de mais nada. Nada. O Campeonato Carioca do Flamengo virou um campeonato durante pré-temporada. E é isso. E tá tudo bem. O Flamengo tem que mirar Brasileirão. O início é dia 28 de janeiro, gente. Uma partida... Se o Flamengo perde para o São Paulo na primeira rodada, isso pode fazer diferença lá na frente. Vocês viram ano passado como é que foi a briga pau a pau com o Palmeiras? E como um ponto faz muita falta. Então, gente, assim, não dá para você querer mudar o planejamento por conta do Campeonato Carioca. Mas o Flamengo pode ser rebaixado, ó. De verdade. Pô, mano, ser rebaixado eu me importo. Pode não ganhar o título, mas ser rebaixado eu não quero, não. Como jornalista e como torcedor, não faz mais a menor diferença. Repito, o Campeonato Estadual para o Flamengo virou torneio de pré-temporada. É isso. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem, não tem que mudar planejamento, coisa nenhuma por conta de Campeonato Estadual. E eu, nesse meu discurso, não quer dizer que eu sou contra o estadual, não. O estadual é importante, sim. Eu não sou contra acabar o estadual, sou a favor de diminuir o número de rodadas, como já aconteceu esse ano. Então o Flamengo está certo, o planejamento tem que ser mantido. Falando agora de outros assuntos, Paquetá, eu avisei a vocês, não teve dia D na sexta, não era dia D, não vai ter dia D, é um assunto que vai demorar a ser resolvido, vocês precisam botar isso na cabeça de vocês. Eu entendo a ansiedade, eu entendo, entre aspas, o desespero de querer ver logo o Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo, mas não vai acontecer agora, vai demorar esse assunto. Não tem nenhuma novidade hoje, dia 18 de janeiro. Pode ter, a qualquer momento. Agora, eu avisei que não seria resolvido de um dia para o outro, tem que ter paciência, tá? Michael, novamente a imprensa lá de Santos noticiando. Santos avança na contratação. Gente, não avançou coisa nenhuma, não tem nada avançado. A situação é a mesma. O Santos quer pegar o Michael por empréstimo, com o Flamengo pagando 40% do salário dele. Não faz o menor sentido para o Flamengo aceitar uma situação dessa. O Santos pode querer negociar, comprar o jogador, o Flamengo senta para ouvir, beleza. Agora, desse jeito eu concordo totalmente com a diretoria do Flamengo. Não dá para fazer, né? Como é que você vai emprestar Michael pagando 40% do salário dele, que é alto? Não faz o menor sentido. Eventualmente ele pode ser relacionado, ser utilizado, ou o Santos paga o salário dele integral, enfim. Dá um jeito para chegar a um acordo. Agora, dessa forma que o Santos propôs, o Flamengo até o momento não aceitou. Beleza? É isso, rapaziada. Assim, a gente vê uns discursos diferentes, né, dos jornalistas. O Venê é aquele cara que tá mais pé no chão, que tá, pô, não tem nada certo.
vai demorar, não tá fechado, segura a emoção. O Flazoeiro tá mais no meio termo ali sobre o Paquetá, de tá, mas não tá, parece que a qualquer momento pode vir, mas ao mesmo tempo não. Já o Paparazzo tá lá em cima, tá assim, já tá fechado praticamente, assim, né, tá bem mais otimista que os outros dois, o Paparazzo. Eu quero que venha logo, entendeu? No caso do Michael, para mim o Michel pode sair, não tem espaço no Flamengo mais. O Flamengo hoje tem jogadores melhores que ele na função, no caso Samuel Lino, Carrascal, até o Bruno Henrique, que faz a ponta esquerda também. Para mim já deu hora do Michael. E no mais é isso, rapaziada. Se inscrevem no canal, vídeo todo dia, tamo junto. Comenta aí o que vocês acham desses assuntos.